Na pequena casa amarela no interior de Goiás, o som mais constante era o riso de Lúcia e o falatório divertido de seu papagaio, Chico. Todas as manhãs, antes do café, ela abria a janela da cozinha e dizia: "Bom dia, meu amor." E ele respondia, com um tom engraçado e fiel: "Bom dia, amor." Era um ritual que enchia de vida aquele espaço simples, onde a solidão encontrava companhia nas asas verdes e nos olhos atentos de um amigo que nunca falhava. Chico não era um papagaio comum. Desde filhote, mostrava uma inteligência curiosa, observando tudo com um olhar que parecia compreender além das palavras. Lúcia costumava brincar dizendo que ele sabia seus segredos. E talvez soubesse mesmo os medos, as lembranças, as noites em que ela chorava baixinho, achando que ninguém ouvia. Mas ele ouvia. Sempre ouvia. Nos últimos meses, o bairro tinha mudado. Lúcia notava olhares estranhos na rua, barulhos na madrugada e uma sensação constante de ser observada. À noite, ela trancava as portas, conferia as janelas e dormia com o coração apertado. Chico, por sua vez, ficava inquieto, repetindo frases que ela nunca lhe ensinara. "Quem tá aí?" ou "Sai daqui." Parecia sentir algo no ar, um perigo invisível que se aproximava. Naquela tarde abafada de terça-feira, Lúcia preparava o jantar, enquanto Chico bicava um pedaço de banana. O rádio falava sobre assaltos na região. Ela suspirou, desligou o fogo e caminhou até o quintal para recolher as roupas do varal. Foi quando ouviu um estalo seco, vindo da sala. Parou por um instante, o coração disparado. Silêncio. Depois, passos lentos, pesados, arrastando o chão de cerâmica. Lúcia congelou. Chico ergueu as penas, inquieto. "Quem tá aí?" ele repetiu, a voz trêmula, mas firme. Do outro lado da parede, um homem tossiu, e o som metálico de uma gaveta sendo forçada ecoou. Lúcia recuou um passo, depois outro. O medo tomava forma. O intruso estava dentro de casa, e ela, sozinha. Tentando fazer o mínimo de ruído, Lúcia alcançou o celular, mas suas mãos tremiam tanto que o aparelho caiu no chão. O barulho denunciou sua presença. O homem avançou. Chico começou a gritar, repetindo frases que misturavam desespero e advertência. "Socorro! Sai daqui! Lúcia, corre!" Era como se o papagaio compreendesse a gravidade da cena, tentando avisar o mundo lá fora. O invasor agarrou pelo braço e exigiu dinheiro, empurrando-a para o chão. Chico batia as asas em um frenesi de sons e penas, gritando tudo o que sabia: palavras, nomes, pedidos. Lúcia, entre lágrimas, implorava que ele fosse embora. E então, algo inesperado aconteceu. O homem olhou para o papagaio e murmurou: "Cala a boca, bicho maldito." Chico, em resposta, repetiu em tom exato: "Cala a boca, bicho maldito." Lúcia percebeu, no olhar do animal, algo mais do que medo. Era como se ele tivesse entendido que precisava guardar aquelas palavras, como se, de alguma forma, elas fossem a chave para algo que ainda estava por vir. Naquela noite, o destino tomava forma sob o bater de asas e o eco das vozes. O que ninguém imaginava é que seria justamente esse papagaio, com sua voz emprestada da dona, quem traria a verdade à tona e salvaria uma vida. Mas antes disso, ele ainda teria de enfrentar o medo, o silêncio e a incredulidade humana. Quando a polícia chegou, a casa estava em desordem. Lúcia, com o rosto pálido e o corpo trêmulo, tentava descrever o que acontecera, mas o medo ainda dominava suas palavras. O invasor havia fugido, levando apenas uma pequena quantia de dinheiro e a sensação de segurança que ela tinha dentro de casa. Chico, ainda no poleiro, repetia em intervalos confusos: "Sai daqui! Lúcia, corre! Cala a boca, bicho maldito!" Como se revivesse a cena em um pesadelo sem fim. Os policiais se entreolharam, duvidosos. Para eles, era apenas um assalto entre tantos. Um papagaio gritando frases soltas, uma senhora nervosa, uma casa simples. Nada além do comum. Lúcia, porém, sentia que havia algo mais. O modo como o homem a tratara, o jeito como parecia conhecer a casa, o timbre familiar de sua voz. Tudo aquilo
a atormentava. E Chico, com seu olhar fixo e atento, parecia confirmar o que ela temia, mesmo sem palavras humanas para isso. Nos dias seguintes, o medo se instalou de vez. Lúcia dormia pouco, mantinha as luzes acesas e quase não saía de casa. Chico, antes falante e alegre, permanecia silencioso por longos períodos, como se escutasse o eco do perigo ainda rondando. Até que, uma tarde, o improvável aconteceu. O mesmo homem voltou. Ela ouviu pela janela o boné, o andar, o vulto. Ele observava de longe, como se medisse o momento certo para retornar. O coração de Lúcia disparou. Ela correu para o telefone, mas quando tentou ligar, percebeu que a linha estava muda. Chico! Sussurrou assustada. O papagaio inclinou a cabeça, atento. Se acontecer alguma coisa comigo, grita, tá? Ele pareceu entender e respondeu com a voz dela. Tá, amor. Uma resposta que a fez chorar de medo e ternura. Naquela noite, o destino fez sua segunda visita. O homem invadiu novamente, mais violento, mais decidido. Lúcia tentou escapar, mas foi contida. No chão, o celular vibrou com uma ligação perdida. Chico gritava, batendo as asas com desespero. Socorro! Sai daqui! Não mexe com ela! O homem se irritou, arremessou um vaso contra o papagaio, mas errou. O som do impacto foi suficiente para despertar os vizinhos. Quando os policiais chegaram, encontraram a porta arrombada e Lúcia ferida. O ladrão, contudo, já havia fugido. Apenas Chico permanecia ali ofegante, repetindo em ritmo frenético. Cala a boca, bicho maldito! Cala a boca, bicho maldito! Um dos agentes levantou a cabeça intrigado. Quem disse isso? Lúcia, ainda confusa, apontou para o papagaio. E então o silêncio tomou conta da casa. Nos dias seguintes, enquanto Lúcia se recuperava, os policiais tentaram identificar o criminoso, mas, sem testemunhas humanas, o caso parecia estagnado. Até que Chico, novamente, se tornou a peça-chave. Durante uma visita, um dos investigadores que conhecia o sotaque local notou algo peculiar na voz do papagaio. O modo de pronunciar as palavras era igual ao de um ex-funcionário de Lúcia, um rapaz que trabalhara em sua casa meses antes e fora demitido após ser flagrado furtando pequenas coisas. A descoberta acendeu uma fagulha de esperança. A polícia, agora atenta, seguiu a pista e chegou ao suspeito. Um homem de 28 anos, com passagens por roubo e agressão. Mas ainda faltava uma prova que confirmasse sua presença na cena. Foi então que o investigador teve uma ideia incomum: gravar Chico repetindo as frases. Em um vídeo, o papagaio dizia com clareza assustadora: Sai daqui, Lúcia! Corre! Cala a boca, bicho maldito! O tom, o sotaque, o ritmo das palavras, tudo coincidia. Quando mostraram o vídeo ao suspeito, ele ficou em silêncio por longos segundos. O olhar dele denunciou o que a boca não queria dizer. E finalmente confessou. Disse que não imaginava que o bicho pudesse entregá-lo, que achava engraçado o papagaio repetir tudo até perceber que aquelas palavras seriam sua ruína. Lúcia ouviu a confissão com lágrimas nos olhos. Não acreditava que aquele pequeno ser, com suas penas verdes e alma luminosa, fosse capaz de guardar e devolver a verdade que ela não conseguia expressar. Chico, em sua gaiola aberta, observava tudo com serenidade, como quem entende que cumpriu seu papel não apenas como testemunha, mas como guardião da vida que o criou com amor. Mas a história ainda não terminara. O julgamento viria e, com ele, a dúvida. Aceitariam o testemunho de um papagaio como evidência? O destino de Lúcia e a justiça que ela merecia dependeriam mais uma vez da voz frágil de um animal que só queria proteger quem amava. O tribunal estava cheio. Jornalistas, curiosos, vizinhos, todos queriam ver o papagaio que falava a verdade. Lúcia, sentada na primeira fileira, segurava um lenço entre as mãos. Parecia frágil, mas seus olhos traziam uma força silenciosa, a força de quem sobrevivera à violência e agora buscava apenas justiça. Ao seu lado, a gaiola aberta de Chico repousava sobre a mesa. Ele, inquieto,
Observava o movimento como quem compreende que está prestes a ser ouvido. O juiz pediu silêncio. O advogado de defesa zombou, com um sorriso cético. Vamos mesmo ouvir um papagaio, Excelência. O promotor respondeu com firmeza. Vamos ouvir uma prova viva, que repetiu fielmente as palavras do criminoso, confirmadas por perícia de voz e contexto. No fundo da sala, alguém murmurou. Que coisa mais doida! Mas ninguém ousou rir. Porque, no fundo, todos sentiam havia algo profundamente humano naquele instante. Quando o vídeo foi exibido, a sala mergulhou em um silêncio quase religioso. Na gravação, Chico gritava as frases aprendidas no dia do crime com a entonação exata do agressor. Sai daqui! Lúcia, corre! Cala a boca, bicho maldito! O som ecoou entre as paredes do tribunal como um grito do passado. Lúcia fechou os olhos, revivendo o horror e o milagre ao mesmo tempo. O juiz, visivelmente impactado, pediu para ouvir novamente. E mais uma vez, a voz de Chico preencheu o ar, transformando o riso inicial dos descrentes em espanto. A defesa tentou argumentar que papagaios apenas repetem sons, que não compreendem o sentido das palavras. Mas o promotor foi incisivo. E quantas vezes a verdade é dita sem ser compreendida? Quantas vezes os inocentes são os únicos que a enxergam? Lúcia chorou. Chico, como se sentisse o peso daquela emoção, inclinou-se para ela e murmurou baixinho, com doçura. Calma, amor. O murmúrio ecoou como um gesto de ternura, em meio à dor. Após horas de depoimentos, o veredito foi anunciado. O acusado foi condenado. A prova mais forte. O registro sonoro da voz reproduzida por Chico, corroborada pelas investigações. O tribunal inteiro se levantou, não em aplauso, mas em silêncio respeitoso. Um silêncio que dizia: há formas de verdade que não cabem nos limites da razão. E naquele dia, a justiça foi feita não pela fala de um homem, mas pela memória de um pássaro. De volta à sua casa, Lúcia abriu a janela e deixou o vento entrar. O sol, pela primeira vez em meses, parecia mais quente, mais vivo. Chico pousou em seu ombro, roçou o bico em seu rosto e disse: Bom dia, amor. Ela sorriu entre lágrimas. Bom dia, meu herói. As cicatrizes do medo ainda estavam ali, mas agora cobertas pela coragem dela e a de um ser que provou que amor também pode ser voz. Com o tempo, a história de Lúcia e Chico ganhou o país. Programas de TV, jornais e redes sociais contaram o caso do papagaio que ajudou a resolver um crime. Mas o que poucos perceberam é que por trás da notícia curiosa existia um retrato profundo da ligação entre humanos e animais. A confiança que nasce do olhar, o instinto que pressente o perigo, a lealdade que ultrapassa a compreensão. Hoje, Chico continua na mesma Casa Amarela. Suas palavras misturam lembranças e risos. Às vezes, repete frases do passado, mas logo volta ao tom sereno dos dias felizes. Lúcia aprendeu a dormir sem trancas no coração. E quando a solidão tenta voltar, ela ouve o eco da voz que a salvou, um lembrete de que até o menor dos seres pode carregar a verdade dentro do peito.